estamos aqui com Rutiana Oliveira Lages, filha da dona Ruth Oliveira, que criou nosso coral, fundou nosso coral e deixou um legado maravilhoso, tanto ela quanto o seu digníssimo esposo, Manuel Oliveira, presbítero da Igreja de Vinhais, que já estão com o Senhor, e é muita alegria recebê-la aqui para a gente bater um papo, para a gente falar um pouco sobre a dona Ruth, porque ela está viva, né, nos nossos corações, e o Senhor usou poderosamente nessa igreja. Então, nós gostaríamos de saber mais coisas sobre a dona Ruth. Eu gostaria que você fizesse um resumo da chegada da dona Ruth aqui no Vinhais, até o Vinhais. Nós chegamos, eu cheguei primeiro aqui em São Luís do Maranhão, era solteira, 23 anos, e cheguei com o papai em novembro de 76. Aí a mamãe veio com a mudança no início de 1977. Aí quando nós chegamos orando para saber aonde nós continuaríamos servir ao Senhor. E aí... Ela já servia lá? Já era... Nós viemos da igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. Então, ali na igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, quando eu me entendi como gente, mamãe já tocava hinos na igreja. E com essa dedicação que vocês conheceram aqui. E lá nós chegamos, nós não somos paulistas, meu pai saiu daqui do Maranhão, eu tinha 1 ano, 3 meses, 4 meses, eu era caçulinha. Cândido Mendes. Papai era de Cândido Mendes e mamãe de São Luís. Sim. Aí, quando eu era bem pequenininha, antes de 2 aninhos, a gente foi todo mundo para São Paulo. E quando a gente foi para São Paulo, a mãe já estava grávida do Cândido, né? E quando chegamos lá, procuramos uma igreja que servíamos ao Senhor aqui, que era a cristã evangélica. Mas lá não tinha. Então, a igreja, assim, que ele orou e viu que era uma igreja bíblica, que tinha a fé como regra de fé e prática, que isso é muito importante para nós, né? Que seja baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Então, o que era mais perto da nossa casa lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo, onde a gente morava, era a igreja presbiteriana. Então, lá nós ficamos eu fiquei até 23 anos, eu saí de lá em 1976, né? 76. E papai sempre servindo ao Senhor e mamãe sempre de amor, muito amor pela música, muito. Muito amor. E meus pais sempre cantavam muito, no nosso lar, sempre cantando, sempre eu me entendi e escutando e louvando ao Senhor com meus pais, né? Isso era muito forte. Depois passou isso a nós filhos, os que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, até hoje cantam, e já estão indo para o céu, mas cantando também, né? Então isso é muito forte, isso toca muito o nosso coração. Todos nós temos, talvez aqueles que ainda não se decidiram, mas a melodia, a música, a pregação pela música está no nosso coração, na nossa família, com certeza. Ela ensinava música para vocês e vocês colocavam você na escola? Não, mamãe tinha muitos filhos, né? Muita atividade. E a mamãe, e geralmente quando a gente vai ensinar o filho não leva a sério. Pouca coisa leva a sério. Então eu ganhei uma bolsa de estudo lá em São Bernardo do Campo pela prefeitura, tá? Então aí eu fiz todo o curso completo de conservatório, que é na parte técnica, equivale a da universidade hoje. Na parte técnica, a universidade não dá. Ela dá a parte teórica, mas não a parte técnica de qualquer instrumento. Eu não sei como está agora, mas geralmente é a parte. O aluno tem que procurar desenvolver a parte do seu instrumento, né? A universidade trata das outras matérias. Então,
Eu fiz o curso completo, acabei muito cedo, acabei com 20 anos, não tinha assim, muita maturidade, mas foi uma experiência muito boa, que até hoje me serve, até hoje eu posso ser útil ao meu Senhor. E eu com certeza isso alegrava muito o coração da mamãe, porque ela gostava de música, né? Então muito. Eu vejo hoje ensinando meus netinhos, tudo que meus netinhos fazem, qualquer coisa, eu vibro, imagina a mamãe. Creio que ela ficava muito feliz de ver e também foi muito forte o testemunho dela, porque ela sempre tocando, isso sempre está no nosso coração. Sim. Sempre. Para mim hoje, né? Hoje quando eu vou tocar hinos, que aí o Espírito Santo me reporta aquele tempo, a emoção é muito grande. É como se eu sentisse a mamãe perto de mim, é como eu a vejo tocava, como ela tocava, cantava, esse grande amor que ela tinha pela música. Todos os filhos amavam? Ou alguns música, filhos? Todos. A minha irmã que partiu para o Senhor, sempre cantando, sempre louvando, sempre coral. Leia até hoje canta, é a coisa que ela mais gosta de fazer. Tá? É um roxinol, canta. Você chegou a participar de algum coral da sua mãe? Teve essa oportunidade? Porque quando mamãe iniciou, eu era criança lá em São Bernardo, lá em São Bernardo eu me lembro ela tocando hinos. Sim. Sempre tocando hinos, eu não me lembro se tinha coral. Não me lembro. Pelo menos na primeira e segunda infância eu não vi. Eu vi sempre ela tocando os ela aprendeu hinos, em São Paulo? Não. Mamãe, ela aprendeu música aqui em São Luís do Maranhão. A mãe dela, minha avó Demétria, ela era parteira. Ela falava muito dela. E a minha avó Demétria ficou impressionada porque a mamãe desenhou um teclado na mesa e nesse teclado ela tocava. Ela gostava tanto, mamãe gostava de música muito mais que eu. Eu fui me despertar longe, mas mamãe não. Mamãe, Deus a despertou menina. Ela era menina, eram duas. E vovó comprou o piano para elas, pagou professora e a mamãe era excelente aluna. Era Noemi o nome da irmã dela? A irmã dela era Noemi. Noemi, eu lembro. E era engraçado que mamãe gostava de estudar e tiravam ela do piano, senão ela ficava. E a irmã dela tinha um relógio que era cronometrado, o tempo de estudo, e aí quando era a vez da minha tia Noemi, ela lá adiantava o relógio para tocar só um pouquinho, e depois era a mamãe que pegava o piano. Então mamãe, ela iniciou com uma professora, eu não sei o nome da professora, particular. Aqui em São Luís do particular. Eu iniciei com ela, lá naquela casa do Vinhais. E ela dizia, na época, quando mamãe veio para Vinhais, nessa transição de congregação Vinhais para a igreja, eu estava noiva me casando e meu esposo serviu o Senhor na igreja cristã evangélica. Então, já noivos, eu expliquei lá no Cruzeiro do Anil. Era o pastor Rui e era o outro pastor de Imperatriz, Paulo Ramos. Quem nos casou foi o pastor Rui e o pastor Abdoral, da Igreja Cristã Evangélica, que era o pastor do Brígido. Então, você ficou mais tempo na fiquei, sim, 23 anos lá. E depois, quando mamãe iniciou a escola de Vinhais, muitos alunos, todo esse trabalho, eu acompanhava quando ela fazia as apresentações, os alunos tocavam, dei Vocês um pouco de aula. Aqui na igreja também. A gente cantava com minha mãe aqui, né? Agora, o coral daqui da Presbiteriana foi quando nós viemos aqui, estávamos aqui como membros. O papai, quando nós chegamos de Imperatriz, que moramos lá há mais de 10 anos, né? Então, quando eu cheguei aqui, quando eu estava de volta aqui, devido ao serviço do meu esposo, então o papai já estava com 90 anos. E aí a gente começou a perceber aquela necessidade de filho estar mais perto, mais perto, mais perto. Ele começou aqueles pequenos AVCs, né? E aí sempre a igreja chamando que ele estava desmaiado.
E aí conversamos e eu falei, olha, eu preciso ficar perto, pedi permissão para o meu esposo. Aí eu comecei a servir, nós começamos a servir o Senhor aqui até papai ir para o céu. Sim. Aí nesse espaço de tempo, eu cantei no coral, ajudei o coral, ensaiei o coral, tivemos mais perto aqui do coral. Tu lembra o ano? Eu me lembro bem, nós chegamos aqui, foi entre 2012 até 2017. Nesse período que eu fiquei aqui, 2012, a gente veio de Imperatriz até 17. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é, Senhor, sobre o trono estás, soberano
trabalho da Dona Ruth aqui na igreja foi maravilhoso. Ela começou logo após a igreja se tornar, né? Se tornar Igreja Presbiteriana de Vinhais, um ano depois, em 1983, 1983, ela já iniciou um grupo. Eu falei com algumas dessas pessoas que participaram do primeiro grupo e todas falam a mesma coisa. Muito amor, Dona Ruth dispensava. Ela era regente, ela era a organista e treinava. E amava a SAF também. E amava a SAF Isso também. Eu nunca... Verdade. É verdade. Nunca pude fazer nada. Eu dizia, mamãe sabia tanta coisa de SAF e eu não sei nada do nada. Pois é. Depois, eu cheguei aqui ainda na minha adolescência para estudar aqui. E cheguei, o coral estava já cantando e aqui dali. Eu tinha estudado antes para ética cristã, para dar aulas para crianças sobre... Então eu já trabalhava nessa área, trabalhei aqui em algumas igrejas, Anjo da Guarda, trabalhei aqui na igreja do Calvário. Mas Dona Ruth me despertou para a música. Eu comecei, na verdade meu pai foi o primeiro, né, que me incentivou, porque ele tocava em casa. Ah, tá. Mas quando eu cheguei, Dona Ruth me chamou para o coral, eu atendi logo e vim para o coral cantando, e aquele grupo e tudo. Depois eles dois, né, organizaram o Instituto Presbiteriano 12 de agosto. Sim, né? sim. E lá eu estudei. Na verdade, antes do Instituto, Você eu já ia lá estava em casa, estudando em que casa. às vezes eu encontrava é você lá. verdade, várias vezes eu fui. Eu em casa, ela tinha alunos lá em casa. Eu era uma das alunas que Tá. eu estudava lá na casa da Dona Ruth. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como um cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Descansar às margens do rio, na cidade de luz, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro e honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e num lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Vou
Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz, cidade de luz. Jerusalém, Jerusalém, cantai hosana ao Rei, hosana nas alturas, hosana para sempre, enfim. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz, cidade de luz, morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Os hinos, ele tem uma técnica diferente de piano. O organista mesmo, quem mexe com órgão, a dedilhação não é igual do piano, não é. É escorregando. sim. Eu nunca fui boa organista, porque é mais piano. Já era melhor. Eu sou Mas a melhor mamãe, organista. ela tocava com muita perfeição técnica no Era o harmônio, ela tinha um harmônio. naquele antigo Eu harmônio. aprendi no harmônio lá É, na casa da Dona Ruth, era o harmônio. Que eu Que pedalava. depois passei para o teclado. o teclado no órgão, que tinha aqui na igreja. Sim. Era o órgão. Depois para o teclado, né? É. E dei aula aqui no Mas Instituto. ela tocava com uma técnica que pouco se vê. Poucas pessoas fazem aquela técnica que a mamãe fazia. Boa leitura musical, ela Isso. tinha, né? Ela boa tinha leitura. uns livros assim que ela prezava. Os que era- livros, graças a Lembra Deus, do acho que Micaela? todos estão comigo. Lembra do Micaela? Eu acho que está comigo. O Micaela. O Micaela, Se eu eu tenho o encontrar- Micaela. Ela me fez. Mas eu Disse tenho que eu umas tinha que coisas comprar o assim, Micaela. muito especiais. Muito especiais de Aí todo dia música. treinava, ia pra lá, treinava. Eu toquei aqui na igreja. Ela, vamos, você agora vai tocar na igreja. Eu toquei em vários cultos aqui na igreja. Só que depois me identifiquei mais com a regência. né? Me identifiquei, enchia meu coração de muita alegria de estar ali na frente, de levar o pessoal a cantar. E eu acho que cada pessoa, né, tem seu. Com Já certeza. outras pessoas se escondem, gostam de tocar, outros sabem e nem tocam, porque não tem coragem, né? Aí Não é vai fácil, cada não. um. Tem que ter muita perseverança. Aí ela disse, Ana Cláudia, agora você que vai reger. Porque ela regia antes. Agora você que vai reger. Aí depois que ela me colocou para reger, fiquei muitos anos. Com certeza. São vários anos. Com certeza. E É muita uma alegria. bênção, Se uma bênção viva ela espiritual. tivesse, Ela dizia que estaria era muito como se feliz ela com fosse você. a minha mãe aqui, entendeu? Eu ia às vezes conversar com ela, problemas e tudo, eu era muito nova, né? E ela tinha aquele carinho muito grande como mãe para mim. Que bom. Porque meus pais não moravam aqui. E foi muito bom, muito bom. A gente morava tudo aqui no Vinhais, eu ia andando para lá, uma bênção. Que bom. E o coral até hoje, tanto é que nosso coral mudou depois do falecimento dela. A gente mudou para Ruth Oliveira e com muito carinho, não gostaríamos nunca de mudar esse nome, viu? Gente aí do futuro. Bom, mas o mais importante
é aquilo que ela brotou, É verdade. o testemunho que ela deixou, o amor pela música de adoração a Deus, né? Ela Que levava se dedicou a sério. a esse tipo de música, a adorar a Deus. Ela levava né? a sério, muito a sério. Então, chamava atenção. isso é muito importante. Isso é muito importante. A mensagem verbal é importantíssima, mas a mensagem sonora ela antecede a verbal e ela já prepara o coração da igreja para receber a palavra do Senhor. Sim. Então, a música, ela toca corações. Às vezes, dependendo como o Espírito Santo quer conduzir ali o culto de adoração, ele primeiro utiliza a música. É a música. Muitos começam a receber Jesus através da música. Quando aconteceu o processo de salvação na minha vida, foi com música. Tinha uns 3 hinos ali que bastava a igreja cantar, rasgava meu coração e eu chorava. Chorava, porque eu tinha medo que eu não tinha feito minha decisão, aí se eu morresse eu ia para o inferno. Então pronto, eu baixava a chorar. Mas o que me tocava era a música. Então alguns são muito tocados pela mensagem sonora e outros pela mensagem verbal que o Senhor coloca na boca dos nossos pastores. Importante sobre a Dona Ruth, ela ensinava os hinos para a igreja, os hinos que a gente canta hoje, e alguns que a gente nem está cantando, mas que pode voltar a cantar. Com certeza a igreja vai lembrar, porque Dona Ruth ensinava na EBD, ensinava os hinos, ela valorizava muito, ela contava a história do hino, a importância daquele hino, daquela letra. O porquê que canta, o porquê. Né? Quando foi feito. Ela era muito preocupada com a parte espiritual, de levar a sério realmente
as coisas de Deus. Muito preocupada. E nós somos muito gratos a Deus, porque tivemos esse legado maravilhoso. A nossa igreja foi privilegiada. Né? Nossa igreja foi privilegiada de ter esse casal aqui. E de graças a Deus. A continuidade através de você, que você faz continuar. A continuidade. Se ela não tivesse uma aluna assim tão dedicada, graças a Deus que sempre nós temos 2, 3, 4 alunos dedicados, chamados por Deus, e eles vão continuar. E você possa está gerando isso no coral e alguém vai continuar para você também, Ana Cláudia, em nome de Jesus. Eu sempre amei muito o trabalho do coral, mas sempre, nunca tirei da minha cabeça o que ela falava para mim. Ela disse, você vai continuar. Ela sempre dizia, você vai continuar. E esse louvor nós continuaremos, irmãos, até na presença do Senhor. E lá é que nós vamos louvar mesmo, não é? Graças a Deus, fico muito feliz. Muito obrigada, meu amor. Nada, muito obrigada pela sua presença aqui. Alegria maior. Nosso coral ama você. Obrigada. Você ama os seus pais para sempre. Sim. Um dia todos estaremos com E mesmo lá na nossa igreja, hoje a gente está servindo lá na igreja presbiteriana. Do Calhau, né? Não é do Calhau. Não é do Calhau. É a igreja presbiteriana Emanuel. Lá perto da Lagoa, O Gilmar é um pastor que gosta de hinos. Lá a gente canta hinos também, né? E lá também é da mamãe. Sempre eu estou ensinando para não ficar só aquele hinos, né? Só aquele o nosso hinário, ele é rico, tem mais de 500 hinos. Então, vamos mudar, né? Tem tanta sugestão, tanta opção de fazer diferente, né? E é assim, eu nunca me esqueço uma experiência que a gente estava tinha um encontro de casal com Cristo e tinha a parte do louvor. E convidaram um senhor que era artista da televisão, eu não me lembro o nome dele. O importante é o testemunho que ele nos deixou. Sim. O que mais tocou em todo o evento de casais, né, foi quando Deus o chamou. E Deus os chamou quando a equipe do louvor, que tinha um nome lá, eles começaram a cantar uma música que para nós, muita gente canta e nem sente nada, mas toda música que ela é para adoração e toda música que é feita para o Senhor, tem efeito. É verdade. E faz diferença. É verdade. E a música era, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Esse hino, esse corinho, não é nem hino, é corinho, é que abriu o coração daquele senhor. E ele chorava, né? E ele chorava. Então, às vezes a gente pensa que tem que ser uma coisa estrondosa. Não. O Senhor precisa do coração aberto. O coração está aberto e a música tem inspiração no Senhor, ela vai fazer efeito, ela vai fazer a palavra porque que eu deixo no coral, faz, né? Deixo que não é grandiosidade, é sinceridade no louvor. Cante com sinceridade, cante com amor. Essa mensagem você está passando para a igreja. Alguém vai sentir lá no coração. E alguém vai conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador através da música. Amém.